Salve meus devs! Bem-vindos à aula número 7 do curso de programação com C Sharp. E hoje nós vamos estudar um pouco de estruturas de repetição, loops, para quem quer um nome mais fácil, né? Mas são estruturas de repetição, beleza, gente? O que são as estruturas de repetição, tá? E qual a funcionalidade delas no código, para que elas servem, para que elas existem. Bom, passando um pouco por cima, porque hoje vai ter bastante conteúdo aqui, tá? Bastante coisinha que eu vou ter que mostrar. Os loops eles existem justamente para a gente poder executar o mesmo código várias vezes diferentes. Então imagina que a gente tem que fazer uma mesma validação, só que 10 vezes diferentes para locais diferentes do sistema. A gente tem que ficar recriando esse código 10 vezes para cada local? Não, vocês colocam um looping ali e um condicional, por exemplo, que leva para determinado local. Por exemplo, se querem exibir uma mensagem várias vezes, um contador, enfim. O contador, no caso, não é bem um contador, tá, gente? Porque um contador com um loop vai ser muito rápido, mas depois eu explico isso. Mas é só um jeito de mostrar, tá? Os loops têm bastante funcionalidade, tá? Principalmente para rodar listas, mas listas vamos ver em outro vídeo, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui três das principais estruturas de repetição que tem no C Sharp, tá? Por que eu só vou mostrar três das principais? Tem uma outra que também é a principal, que na verdade eu uso mais que qualquer uma, que o nome é for each. Só que para a gente estudar esse, a gente primeiro tem que estudar listas. Então, no momento, a gente vai pular esse aí e eu vou mostrar ele mais pra frente, tá? O primeiro que eu tenho que mostrar, e eu diria que é o mais simples, o principal que você tem que aprender é o while, tá? O while, ele é um loop, uma estrutura de repetição em loop, que simplesmente executa tudo que está dentro desse código aqui, tudo que está nesse bloco de códigos, enquanto essa instrução for verdadeira. Ou seja, aqui nós temos uma variável count, que recebe um inteiro. Enquanto o count for menor que 5, ele vai executar. Então, ele entra aqui, o count é menor que 5? Ele é menor que 5. Ele entra aqui, executa o que tem que executar, vai incrementar mais um no count, e aí ele volta aqui para cima, verifica de novo. Ele é menor que 5? Ainda é menor que 5, e vai ainda assim até o count ser igual a 5, tá? Porque aqui eu estou verificando se ele é menor do que o 5, não se é menor ou igual, tá, gente? Isso é válido, é muito válido e importante ressaltar, tá? Eu não mostrei isso nas estruturas condicionais, mas a gente tem aqui o menor e o maior. Deixa eu aproximar um pouquinho o código. O menor é essa setinha aqui para trás, tá? E o maior é essa setinha para frente. Eu não lembro quais são os nomes dessas setinhas, tá, gente? Então, eu posso colocar menor que 5 ou menor igual a 5, por exemplo. Eu também posso validar se ele é maior que 5 ou maior igual a 5, tá? Isso tem diferença, tá? E eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Vamos executar aqui o código. Beleza. Vamos lá. Nossa variável count recebeu 0, tá? Ele é um inteiro, tá? Não é um float. E aqui ele vai verificar. Count é menor que 5? Sim. O count tem 0. 0 é menor que 5. Então, ele entra aqui no bloco de códigos. Ele vai colocar aqui no console, tá? While 0, beleza, gente? Só para a gente poder ter uma base e verificar ali certinho o número, de onde ele está vindo. Inclusive, é bom ressaltar, tá? Esse console.writeLine a gente já conhece, porém, essa estrutura aqui é para a gente poder escrever uma string. Então, se eu fosse escrever uma string, um texto sem nada, era só eu colocar aqui while, por exemplo. Mas aí, se eu quiser, por exemplo, colocar uma variável junto com uma string, né? Concatenar uma variável com uma string, eu posso fazer dessa forma aqui, e um mais e o count, por exemplo, tá? Dá para fazer assim, porém começa a ficar meio bagunçado. O jeito tecnicamente certo é a gente colocar um cifrão e abrir a string. Aí a gente pode colocar o que a gente quiser aqui dentro, e quando a gente quiser colocar o valor de uma variável, a gente abre e fecha chaves, e aqui dentro a gente passa a variável, certo? E aí a variável pode ser passada aqui como uma string, tá? Deixa eu voltar como estava aqui antes. Então se eu abrir aqui só para vocês verem, tá? Aqui mostra o while 0, que é a string toda concatenada juntinha, beleza? E a gente pode escrever mais um monte de coisa aqui. Aí, ó. While 0, um monte de coisa, tá? Isso aí é bem fácil, bem simples de entender e de implementar. Bem bacana, tá? A gente vai usar bastante isso aqui também aqui no curso, beleza? Enfim, o count está como 0. E aí, então, o count vai receber ele mesmo, né? Ele vai receber o 0 somando com 1. Então ele vai colocar 0 mais 1 é igual a 1. Então, se eu avançar aqui, ó, count é igual a 1. Beleza? Aí, se avançarmos no código, perceba o seguinte, ele volta aqui para cima. Ele sempre que ele finalizar um while, ele vai jogar aqui para cima.
E aí ele vai verificar, count é menor que 5? O count é 1, então sim, count é menor que 5. E ele vai executar tudo de novo, vai printar aqui na tela, vai somar mais 1, que é no console. Você pode ver que essa estrutura aqui vai se repetir até que o count seja igual a 5. Ó, count é igual a 4, então é menor que 5? É, 4 é menor que 5. Avançando, aqui ele volta aqui para cima de novo, pela última vez. Ele vai verificar, qual count é menor que 5? Não. Count não é menor que 5, count é igual a 5. Então, ele pula esse bloco de código e já avança até o final, beleza? Já vou explicar o que é tudo isso aqui, tá, gente? Então, se a gente pegar aqui no console, vocês vão ver que ele printou de 0 a 4, tá? Ele printou de 0 a 4 por quê? Porque o primeiro valor que eu coloquei na variável foi 0. Então, ele primeiro escreveu o 0 aqui dentro e depois somou mais 1. Então, ele vai de 0 a 4, que no total tem 5 itens aqui dentro, tá? Você tem 5 linhas. O 0 também é um número, 0 a 4, entendeu? Depois eu vou explicar melhor disso também quando a gente for falar de listas. Vamos lá. Então, vamos agora para o próximo loop, que é bem parecido com esse while, tá? Esses negocinhos que eu criei aqui são regions, tá, gente? É só para organizar melhor o código. O próximo que eu vou mostrar é o do while, beleza? Eita. Aí foi. Beleza. O do while, ele vai ter uma função muito parecida com o while, tá? Com a única diferença de que a validação dele fica embaixo ao invés de ficar em cima. Então aqui eu vou primeiro entrar no loop, executar o que está no código e depois eu vou verificar se a condição é verdadeira ou não. Nesse caso aqui eu vou até colocar aqui, ó, igual a 5, tá? Então a gente vai primeiro executar o que está aqui dentro, depois a gente valida se a condição vai mandar de volta para o loop ou não, beleza? Mas é a mesma coisa que o while, basicamente. Vamos executar aqui. Então vamos lá. Int count recebe 0. Aí ele não fez a validação. Percebam que ele pulou direto para dentro do bloco de comandos, tá? Bloco de códigos. Então ele vai primeiro colocar no console, aqui, ó, while 0, e aí ele vai fazer count mais igual a 1. Gente, por que eu coloquei esse mais igual e não count recebe count mais 1? Tá? Porque existem algumas formas diferentes de você somar valores, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho... Vou abrir aqui o console. Não, eu vou fazer aqui mesmo, não tem problema. Que eu poderia fazer dessa forma. Eu vou fazer count, recebe count, mais 1. Só que aqui eu estou só somando 1 na própria variável. Então o C# ajuda a gente e faz de uma forma um pouco diferente. Se a gente quiser somar qualquer valor a uma variável, a gente pode colocar a variável mais igual, ou seja, ele vai receber a mais e o número que ele vai receber a mais. Eu poderia colocar aqui 5, por exemplo. Aí 0 mais 5 dá 5. Aí depois, quando voltar para cá de novo, 5 mais 5 vai dar 5 e assim por diante. Então é só uma forma abreviada de você somar algum valor na variável, certo? Aqui no caso, falando count mais igual a 1. Então se eu avançar aqui, ó, count recebeu 1, porque 0 mais 1 é 1, tá? Beleza. Feito isso, ele finalizou aqui o bloco de código. Então, se a gente avançar mais 1, ele vai validar se vai mandar aqui para cima de novo ou não, tá? Nesse caso, count é 1. Count é menor ou igual a 5? É menor ou igual a 5. Então joga aqui para cima de novo e executa, tá? Aí vai validar de novo, depois que executar, joga para cima e assim vai, tá? Qual que é a grande diferença? Que nem eu falei. A única diferença é que aqui, ao invés de validar no topo, ele valida aqui embaixo. Então nessa estrutura de repetição, a gente garante que sempre o código seja executado pelo menos uma vez, tá? Isso às vezes pode ser um facilitador, uma forma mais fácil da gente implementar o código. Eles podem, tanto o while quanto o do while podem executar as mesmas funções, mas o do while às vezes facilita pra gente, tá? Eu confesso que eu uso bem pouco do while, mas ainda assim ele é útil sim, beleza? Então vamos lá, ó. 4 é menor ou igual a 5? 4 é menor que 5. Então executa o código mais uma vez, aí soma mais 1, vai ficar com 5, e aí ele vai validar de novo. Aqui em cima, no while, ali em cima, a gente já ia sair aqui, porque count, ele não é menor que 5, ele é igual a 5. Mas aqui a gente está validando se ele é menor ou igual a 5. Nesse caso, count é menor ou igual a 5. Ele é igual, então ele executa mais uma vez o código, e aí ele vai validar. Count é menor ou igual a 5? Não, o count é 6, ele é maior que 5. Aí ele não vai jogar ali para cima de novo, ele vai avançar o código, certo? Então a única diferença é essa. O do while, ele fica embaixo, no final do bloco de código, depois que o bloco de código foi executado, e o while ele verifica em cima, antes do bloco de código ser executado. Beleza? A gente
vai usar todos esses ao longo do curso, tá? Aqui eu preparei um exemplo de código com while que mostra o porquê, em que cenários, por exemplo, seriam úteis, tá? Mais ou menos. O while tem muitos cenários, mas eu quis pegar o mesmo cenário do while para vocês verem a diferença, tá? Então, vamos executar isso daqui, beleza? Aqui eu vou definir duas variáveis, a senha, que é 1234, eu defini que essa vai ser a senha do meu sistema, por exemplo. E eu também criei uma variável chamada entrada, que nesse caso está vazia. Ela só foi criada, tá? Isso é possível em várias linguagens de programação e no C# também, tá? Então, eu defino que uma variável existe, mas eu não passo um valor para ela. Então, automaticamente ela é nula, tá, gente? Ela não existe nenhum valor. Não é que ela está vazia, ela está nula. Eu vou só para explicar aqui agora também o que seria essa diferença, tá? Uma variável string, por exemplo, vazia, poderia ser isso aqui. Aí ela seria vazia, ela não seria nula. O vazio, um empty, né? Ele é uma string que não tem nada dentro, mas ainda é uma string. Ele não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum texto. É uma string vazia. Isso é diferente de uma string nula. Uma string nula é uma variável que não contém nenhum tipo de valor, nenhum tipo de dado, nem mesmo vazio, tá? Então, nas linguagens de programação, na maioria, pelo menos que eu conheço, nulo e vazio são coisas diferentes, beleza? Tenham isso em mente. Nulo e vazio são duas coisas bem diferentes, tá? Então, beleza. Aqui eu queria definir qual que vai ser a minha senha e também definir uma string sem nada para poder receber ela mais para frente, tá? Aqui eu vou escrever no console, digite a senha. Então, se a gente abrir aqui, ó, digite a senha, tá vendo? Percebam que aqui eu estou utilizando console.write, não writeline. Então, quando eu uso o .write, ele vai pedir, ele vai escrever e vai manter o seletorzinho aqui, o cursorzinho, né, na frente da linha. Ele não vai ir para a linha de baixo, tá? Eu nunca utilizei ele antes, mas aqui no curso pelo menos, tá, gente? Mas agora vocês estão vendo na prática, beleza? E aqui a variável entrada que estava sem nenhum valor, está recebendo console.readline. O que é esse readline? Quando a gente quer escrever uma coisa no console, a gente vai escrever com write. Quando a gente quer ler alguma coisa do console, a gente vai usar o read, tá? Nesse caso, o readline ele vai ler do console e vai para a linha de baixo, ele vai pular uma linha, tá? Então, nesse caso, quando eu avançar aqui o código, ó, o breakpoint, o ponto, né, de execução sumiu, e aqui ele está esperando que eu digite alguma coisa, beleza? Eu vou digitar uma senha qualquer, aqui eu vou digitar 4321, beleza? E dei um Enter. No momento que eu dei o Enter, percebo que ele pulou para a linha de baixo, e ele continua a execução do código. E aí é que está a grande sacada do while, tá, gente? Ele vai verificar a entrada, ele recebeu o que eu digitei no console, né? Eu digitei aqui, ele me retornou o valor, 4321, é o que está na minha variável entrada. E eu vou verificar, entrada é diferente da senha? Sim. A entrada é diferente da senha, porque a entrada é 4321 e a senha é 1234. Ou seja, é diferente. Se é diferente, então retorna um true e ele está entrando na estrutura while. Assim que ele entrar aqui, ele vai digitar no console senha incorreta, tente novamente, né, com o writeline, ou seja, ele vai escrever na linha e pular para a linha de baixo. E aí ele vai escrever de novo, digite a senha. Opa! Aí vai estar aqui, ó, digite a senha. E aí a gente vai digitar novamente também. Vamos avançar aqui o código. Vou digitar agora 567. Dei um Enter. Ele continuou, aí entrada recebeu outro valor, ou seja, substituiu o valor anterior, tá? Eu posso substituir os valores de variáveis sem problema nenhum, beleza? Agora o valor da variável está 567. Ele volta aqui para cima e verifica de novo. Entrada é diferente de senha? Entrada é diferente de senha. Então ele vai entrar no bloco de código de novo e vai executar tudo de novo. Aí ele vai perguntar aqui a senha. Digite a senha incorreta, tente novamente. Aí digite a senha. 1234. Digitar agora certo. Beleza, entrada recebeu 1234. Se eu avançar, ele vai jogar lá para cima de novo e só agora ele vai validar. Entrada é diferente de senha? Não. Entrada é igual a senha. Consequentemente, isso aqui vai dar false. E vai pular o while lá para o final. E ele vai escrever no console, acesso permitido. Prontinho. Finalizamos o código, certo? Aqui, na próxima instrução do while, eu vou ter basicamente a mesma coisa. Porém, ele sempre vai ter uma execução
uma primeira execução antes de validar. Então percebam que fora do do while, olha a diferença, tá? Vou até comentar os dois, vai gerar uns errinhos aqui, mas não precisam se preocupar, tá? Fora do do while eu tenho as definições de senha e entrada, tá? Que é os dois. Mas nesse aqui, do while, eu tenho que criar um digite a senha e aqui embaixo eu tenho que repetir isso daqui de novo. No do while eu não preciso fazer isso, porque ele vai entrar aqui dentro e só depois ele vai validar a senha. Então perceba que a gente tem uma importante diferença entre eles. A gente vê um cenário onde o do while é importante, é necessário, sabe? Então vamos lá executar isso daqui. Vou executar, beleza. Vai criar as variáveis, né? Então a senha e a entrada. A variável entrada existe, mas não tem nenhum valor, então ela está nula, certo? E aí perceba que ele já entrou no loop. Esse bloco de comandos já está sendo executado. Porém, ele não validou ainda se ele tem que continuar aqui ou não. Então a gente vai primeiro colocar o digite a senha, vai pedir um valor. Eu vou colocar aqui 4321. E aí sim ele verifica. Se a entrada for diferente de senha, aí ele coloca no console que é diferente, tá? E depois ele valida se vai continuar no loop ou não, tá? Essa validação eu poderia colocar em outro lugar, tá, gente? Em uma variável e só passar para o if e para o while, tá? Mas eu coloquei assim para vocês facilitarem, para vocês entenderem bem, beleza? Então aqui ele vai validar. Entrada é diferente de senha? Sim, entrada é diferente de senha. Então ele vai jogar lá para cima e executar de novo. Beleza, agora eu vou colocar a senha certa. Aí a entrada vai receber a senha correta, né? 1, 2, 3, 4. E ele verifica. A entrada é diferente de senha? Não. Então não vai escrever o que está no console.writeLine. E aqui ele valida de novo. A entrada é diferente de senha? Não, elas são iguais. Então ele não joga ali para cima, ele continua a execução, tá? E nesse cenário aqui eu estou usando a mesma quantidade de linhas nos dois casos, tá? Mas geralmente quando a gente tem um cenário desses, a gente economiza código, economiza linha e fica mais organizado, visualmente mais bonito, tá? Isso é importante para quem bater o olho, seja você como programador ou outros, quando baterem o olho já conseguirem identificar o que está acontecendo com maior facilidade. Isso evita bugs, evita problemas e tempo gasto também, tá? Então, ter um código bonito, arrumado, é importante, beleza? E como última estrutura de repetição, eu vou mostrar para vocês um que também é muito importante, que eu uso muito, tá? Que é o for, tá, gente? Esse aqui vocês veem que tá bem mais pequenininho, mais enxuto, né? Mas parece um pouco mais complicado também, né, gente? Mas na verdade ele é bem simples. Eu vou primeiro falar como ele funciona, depois eu vou executar para vocês verem, beleza? O for, ele tem, assim como o while, ele vai primeiro validar e depois vai entrar na estrutura, certo? Porém, ele serve como basicamente um contador. Então aqui eu estou definindo o seguinte: eu vou criar o for e eu vou colocar dentro de parênteses. Vou criar uma variável aqui dentro, tá? Int i. Nesse caso eu estou dando a variável no nome de i apenas, tá? Geralmente os programadores colocam como i, que é uma abreviação de index, que a gente utiliza bastante, tá, gente? Mas pode ser uma variável comum qualquer. Eu vou até colocar aqui, ó, count, só para vocês verem que pode ser qualquer nome. É uma variável comum como qualquer outra, tá bom? A única diferença é que essa variável a gente cria dentro do for, tá? Aqui dentro. Então a gente vai criar int count recebe 0. Então a gente cria uma variável que inicialmente vai ter 0 como valor, tá? Ele primeiro vai definir essa variável, ele vai verificar se a variável é menor que 5 e vai entrar aqui se for menor que 5. Assim que ele executar, ele volta para cá, soma mais 1 e executa de novo a validação, certo? E assim ele vai até finalizar. Deixa eu executar porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Opa, peraí que até fui muito rápido aqui, desculpa. Então beleza, foi aqui, ó, int count recebe 0, aqui, ó, count recebeu 0, beleza? Aí ele vai validar, count é menor que 5? Count é menor que 5, que ele é 0. Então ele vai executar o que está dentro do for, aqui, ó, printou aqui no console 0. Aí ele vai executar todo o comando que tiver aqui dentro, todo o código, e vai voltar para cima. Ele vai pegar e vai fazer um count mais mais. Lembra que eu falei aqui em cima que existiam outras formas de somar as variáveis, tá? Aqui eu poderia colocar o count recebe count mais 1, ou poderia colocar o count mais igual a 1, não tem problema. Porém, como mais um facilitador que o C# tem, se eu colocar count mais mais, automaticamente ele vai pegar a variável que eu estou usando e vai somar mais 1, tá? Então é mais uma forma de abreviar a somatória de uma unidade, tá? De um valor aqui dentro do C#. Count mais mais soma sempre um valor
sempre o número 1 à variável atual. Então, count mais, vou avançar aqui, ó, count recebeu 1. Count vai ser sempre o 0 mais 1. Na próxima vez vai ser o 1 mais 1, que vai virar 2. Aí 2 mais 1 vai virar 3, tá? E assim por diante. Depois ele valida, count é menor que 5? Count é menor que 5. Volta para a estrutura aqui, escreve de novo no console e vai lá somar mais 1. Virou 2. 2 é menor que 5? 2 é menor que 5. Vai, entra de novo e executa de novo. Aí aqui vai somar de novo. Count é igual a 3. Count é 3. Count, que é 3, é menor que 5? É menor, e assim por diante. Aí vai somar de novo, vai executar aqui de novo. Aí na última, ele tem count mais, vai ficar count 5, né? Aí o 5 é menor que 5? Não, o 5 não é menor que 5. Consequentemente, ele vai finalizar e não vai executar mais o que está aqui dentro. Beleza? Bom, com isso, tá? Nós finalizamos aqui nossa aula sobre estruturas de repetição. É extremamente importante estruturas de repetição, tá, gente? A gente usa muito na programação, principalmente com listas, que a gente vai ver ainda na próxima aula, beleza? Próxima aula eu vou falar sobre filas e pilhas. Depois na aula número 9, se eu não me engano, vai ser sobre listas. E na outra aula... Não, minto. Na aula 9 vai ser listas e eu já vou mostrar para vocês a última estrutura de repetição também, que é o for each, tá? Ela não coloquei aqui porque ela necessita ter uma lista, por assim dizer, tá? Então, vocês vão ver nas próximas 2 aulas bastante coisa sobre conteúdo muito importante, tá? Vale ressaltar que é um pouco complicado? É um pouco complicado esse tipo de coisa, tá? A princípio, vocês podem estar olhando para isso e falando, caraca, quanta coisa, como é difícil. Mas conforme vocês vão utilizando, vai facilitando muito para vocês. Então, assim, vocês percebam que aqui a gente já utilizou alguns ifs aqui dentro. Cadê? Aqui, ó, do while e no while, por exemplo. A gente tem um if aqui dentro do... Rapaz, estou perdendo onde está o if. Aqui, ó. Temos um if aqui dentro já. Vocês estão vendo que a gente tá usando tanto a estrutura de condicional quanto a estrutura de repetição aqui. Conforme a gente vai programando, a gente vai mexendo, vai colocando mais dessas. E aí a gente vai pegando o hábito, vai pegando o costume de mexer. E fica fácil para entender depois. Então, de início, parece um pouco complicado, mas conforme vocês vão mexendo nas próximas aulas, vocês vão ver como é simples esse tipo de coisa. É muito fácil, tá? Mas, realmente, no início parece mais complicado mesmo. Então, não fiquem preocupados, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Deixe seu like se vocês curtiram. Compartilhem com quem vocês acham que precisa estudar mais um pouquinho. E um abraço, Dev. Falou!